Bom dia, irmãos. Todo mundo vivo, né? Abra sua Bíblia aí comigo, por favor, Hebreus capítulo 10. Vamos falar um pouco sobre o texto aqui. E a ideia é, obviamente, né, irmãos, hoje é domingo de Páscoa, a gente falar um pouco sobre a Páscoa do Senhor. E até mesmo recapitular algumas coisas. Eu ainda me lembro da mensagem que eu trouxe sobre Páscoa no ano passado. Eu falei de modo muito detalhado a respeito de toda a simbologia, de tudo que significava e daquilo que Cristo traz para nós, né? Hoje eu gostaria de fazer um pouco diferente. Eu gostaria de que nós entendêssemos a Páscoa do Senhor agora como esse mesmo rito de passagem, só que agora dentro daquilo que é a nossa própria existência. Ou seja, Deus está nos tirando de onde e nos levando para onde, né? E o texto aqui de Hebreus capítulo 10, ele fala a respeito de uma nova realidade que todo aquele que está em Cristo Jesus experimenta. A realidade de que nós agora, por termos sido poupados, termos sido preservados em tudo aquilo que poderíamos sofrer o juízo de Deus, poderíamos sofrer a condenação pelos nossos próprios pecados, agora somos chamados a viver. Então é muito além do que apenas uma simbologia, é muito além do que a mediocridade apenas da obediência de mandamentos, mas é o desafio que Deus propõe a cada um de nós, de que tendo experimentado do livramento de Deus, nós venhamos a viver de uma forma nova, nós venhamos viver de uma forma realmente inspiradora. Inspiradora para nós, inspiradora para as outras pessoas. Se você abriu aí Hebreus capítulo 10, eu gostaria de ler a partir do verso 16, diz assim: Este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. E ele acrescenta: Jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Irmãos, olha que interessante a proposta, que aliás é uma referência a algo que já foi dito no Antigo Testamento, para nós agora nessa nova realidade em que estamos em Cristo Jesus. Nós não fomos mais chamados para sermos pessoas que vão ficar buscando preceitos a respeito do que pode ou não pode fazer. Nós não somos mais aqueles que vão apenas ficar observando um conjunto de mandamentos tentando agradar a Deus. Nós fomos chamados agora para sermos aqueles que terão uma aliança com Deus, onde a lei dele será gravada no nosso coração e no nosso entendimento. Então, do que fomos livrados? E que vida é essa que nos foi proposta, que é tão radical, tão libertadora, tão diferente de tudo aquilo que a velha religião poderia propor para uma pessoa, né? E aí o texto continua, verso 18. Ora, onde há remissão destes, né, de pecados, já não há mais sacrifício pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteireza, certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos às boas obras e ao amor fraternal, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários de Deus. Então, irmãos, o que o texto está trazendo para nós agora? Fala da realidade em que nós realmente estamos inseridos. A realidade em que nós fomos livrados pela Páscoa do Senhor. No ano passado, quando eu falei sobre Páscoa, eu tentei fazer um paralelo entre a ideia da Páscoa cristã e a Páscoa judaica, que são duas coisas completamente diferentes. São duas propostas radicalmente diferentes.
A palavra Páscoa significa passagem, significa livramento. E muita gente, de modo equivocado, acredita que a Páscoa é comemorada por conta do dia em que o povo foi livrado da escravidão do Egito. De que a Páscoa é o dia em que eles atravessaram o Mar Vermelho. E não é nada disso. Todas essas coisas são extraordinárias. Todas essas coisas são surpreendentes. Mas o livramento de Deus, que é chamado de Páscoa no Antigo Testamento, é sobre como a morte passou na véspera do dia de livramento e o povo de Deus foi liberto. Ele foi liberto de morrer. Ele foi liberto de ser afetado pelo juízo de Deus. Então a passagem não é uma passagem da escravidão para a liberdade, mas é uma passagem diante do juízo de Deus, onde quando veio aquele anjo do Senhor trazendo a morte para os primogênitos, ele passou reto diante daqueles que tinham o sangue de um cordeiro aspergido no entorno da porta de casa. Este é o significado. E esse significado traz para nós agora uma compreensão extremamente similar na realidade em que nós estamos inseridos. De que nós fomos livrados? Nós fomos livrados da escravidão do pecado. Nós somos livrados de agora sermos servos da nossa própria vontade, de termos que viver pelas nossas inclinações, pelas nossas paixões, por todas essas coisas que fazem com que o mundo se torne esse lugar de iniquidade como ele é, como nós o conhecemos. Agora, a Páscoa do Senhor é sobre o livramento de Deus, mais uma vez, de seu próprio juízo. Só que dessa vez, não é a gente que tem que, obviamente, atravessar um deserto e viver todo o processo. Dessa vez, não tem um anjo da morte que vai vir e vai matar os primogênitos. Dessa vez, o próprio Deus se faz o cordeiro. Ele se faz o cordeiro perfeito que é oferecido como sacrifício, e por conta desse sacrifício, nós estamos sendo livrados. A morte passa diante de nós e não nos afeta no que se refere agora à questão da eternidade. Ou seja, a Páscoa cristã, ela não é mais aquele livramento. A Páscoa cristã é o livramento de todo homem, quando esse agora se depara com o juízo de Deus para a eternidade. Ou seja, Cristo fez questão de ocupar aquilo que na lei estava descrito com muitos detalhes. Ele veio como cordeiro, ele veio como macho, ele veio como perfeito, ele experimentou do amargor de os seus últimos dias ali, de uma tortura, de um sofrimento, de circunstâncias que ele não precisava passar, e ele nos constrange naquela celebração da ceia, que querendo ou não é aquilo que ele nos orientou, que fizéssemos em memória dele continuamente, como agora uma ressignificação de tudo aquilo que houve na Páscoa para trás. Agora, irmãos, se nós nos atermos apenas ao aspecto ritualístico da vida cristã, e nós não permitirmos que estas coisas possam ocupar o nosso entendimento e reorganizar as nossas prioridades, nós sempre vamos viver uma vida medíocre. Nós em nada seremos diferente do povo de Israel, que viveu apenas com a sombra da glória de Deus, nunca tendo experimentado verdadeiramente de um relacionamento íntimo com o seu Criador. Você sempre vai precisar de um sacerdote, você sempre vai precisar de um homem ou de uma mulher de Deus que faz o serviço de despachante para você. Mas o que o texto de Hebreus traz para nós é que nós fomos chamados para adentrarmos o santuário do Senhor. Nós fomos chamados agora, por conta desta passagem do juízo de Deus, dessa Páscoa do Senhor, para não dependermos mais de nenhuma pessoa, para que possamos ter um relacionamento pessoal com o próprio Deus. Ninguém podia entrar no templo do Senhor sem que fosse fulminado se houvesse nessa pessoa algum pecado. Agora, irmãos, pecado não é mais problema. O sangue de Cristo foi derramado por nós, e é exatamente esse sangue, quando nos cobre, que faz com que o Pai, olhando para nós, não veja mais a nossa própria existência, mas ele veja o seu Filho. E ao ver o seu Filho, ele se alegra muitíssimo com isso. E por conta disso não somos fulminados. Por conta disso fomos poupados de seu juízo.
Por conta disso, agora podemos exercer plenamente esse sacerdócio. A possibilidade de estarmos no templo de Deus. E o templo de Deus não é um prédio. O templo de Deus é um lugar de adoração. É um lugar de conhecimento, é um lugar de serviço. É sobre como em qualquer circunstância, em qualquer lugar, quaisquer sejam as condições, favoráveis ou não, nós conseguimos viver plenamente com Deus. Nós habitamos em Deus e Deus habita em nós. E isso se torna uma realidade tão transcendente que ninguém consegue tirar isso de você. Ninguém consegue tirar Deus de você. Ninguém consegue te infligir dor ou sofrimento suficiente para que você se sinta abandonado por Deus. Deus inunda a sua existência. É como se estivesse saindo Deus por todos os poros. E naturalmente as pessoas vão usufruindo de toda essa obra que Deus faz em você. Agora, irmãos, a dúvida é a seguinte: se esse livramento que Cristo nos traz, que nos leva agora de um relacionamento medíocre com o Senhor, e nos dá essa possibilidade de viver toda essa transcendência da fé, se nós não estamos usufruindo disso, então algumas contas têm que ser feitas na nossa existência. Verdadeiramente somos filhos de Deus se nós queremos viver na mediocridade? Se nós queremos viver com Deus num relacionamento extremamente distante, um relacionamento onde o pai fica lá e eu fico aqui? Verdadeiramente somos filhos de Deus se não há compromisso da nossa parte para com os nossos irmãos? Somos filhos de Deus se não há compromisso com a vontade do Pai? Muita gente diz que ama o Pai. Muita gente diz que simpatiza com Jesus, aquele que é o primogênito de todos os filhos de Deus. Mas na hora de viver agora essa nova vida que nos foi trazida pela Páscoa do Senhor, pela passagem do seu juízo que já não mais nos afeta, o cara quer viver como se fosse um filho bastardo. O cara quer viver como uma pessoa que é independente de Deus e que acredita que pode e deve fazer aquilo que te convém. A Páscoa exige de nós, irmãos, que a gente faça as contas a respeito do nosso compromisso. E Cristo, sabe o que ele fez? Ele também celebrou a Páscoa. Ele também celebrou a Páscoa judaica, só que ele ressignificou todas as coisas, e isso para que os seus discípulos pudessem fazer uma autoanálise da sua existência e do seu compromisso. O que é que Cristo fala? Ele diz assim: vocês comeram de um cordeiro, que era um cordeiro mesmo, que tinha que ser morto, que tinha que ser assado numa condição especial, ele não podia ser cozido, ele tinha que ser assado, tinha que passar pelo fogo, tudo apontando para Cristo. Era para todo mundo se juntar, se fosse muito para uma família, era para juntar com a família do vizinho, se sobrasse alguma coisa era para queimar, não era para guardar numa Tupperware nem num pote de manteiga, igual todo mundo faz hoje. Que mais? Era para comer com ervas amargas, era para comer com o pão asmo, que significava a massa sem fermento. E o próprio Cristo usa essa referência depois, dizendo que o fermento é como o pecado na nossa vida. Um pouquinho de fermento afeta toda a massa. O povo também tinha que comer vestido, com a sandália no pé, com o cajado na mão. Todo mundo numa postura, entendendo que daqui para frente a maneira de caminhar vai ser diferente. De que daqui para frente tudo vai recomeçar. Deus está nos chamando para uma nova vida. Agora Cristo vem e ressignifica isso tudo. Ele diz assim: então vocês comem a carne do cordeiro, então vocês tomam do vinho, pois agora eu quero ressignificar isso para vocês. O que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: este pão que está sendo partido, e era o mesmo pão asmo que se comia lá antigamente, ele é o meu corpo. E isso não é apenas uma figura de linguagem, porque eu estou prestes a dar a minha própria vida por conta de vocês. E quem não comer da minha carne, não tem parte comigo. O que isso significa, meus irmãos? Nós precisamos ser participantes do corpo de Cristo. O corpo significa a igreja de Cristo, o corpo significa a reunião de todos aqueles que invocam o nome do Senhor, mas o corpo também significa
ser aquele que se coloca na posição de consciente agora de sua responsabilidade de sacerdócio, você se colocar agora de modo a assumir a responsabilidade pelas dores necessárias, se necessárias, para que Deus seja glorificado na sua existência. É por isso que os apóstolos de Cristo não têm crise com relação ao seu fim. Todos eles, com exceção de João, têm um final trágico. Homens que foram perseguidos, cortados ao meio, queimados, crucificados e por aí vai. O único medo de um cristão no primeiro século é que ele sofresse uma repreensão tamanha que ele não conseguisse permanecer fiel no chamado que ele recebeu da parte de Deus. Então o cara orava assim, ele orava assim: Senhor, não me deixa ser torturado além das minhas forças, não me deixa sofrer além das minhas forças. Agora nós, irmãos, que estamos numa posição extremamente confortável, o nível de compromisso é muito inferior, porque nós não estamos sendo torturados, nós estamos sendo tentados, e a tortura, ela é externa, mas a tentação é interna. Porque o diabo na minha vida, irmãos, quem dera o problema fosse o diabo, porque diabo, em nome de Jesus, a gente resolve todos os problemas. O problema da tentação é que ela trabalha exatamente na nossa cobiça, naquilo que ainda está dentro do nosso coração, em áreas que nós não permitimos que Cristo seja verdadeiramente Senhor. Mas por outro lado, nós somos participantes dessa carne de Cristo. Nós podemos sofrer as dores, nós podemos ser parte de seu corpo, e nós deveríamos com isso, né, irmãos, assumirmos essa nova postura, onde nós então, de fato, abriríamos a nossa existência e diríamos: Senhor, reina em mim em todas as esferas da minha existência. Reina em mim em tudo que há na minha vida. Se há alguma gaveta em mim, transforma isso, muda essa realidade. E que dificuldade é isso, né, irmãos? Aí tem gente que de vez em quando precisa de um culto especial, né? Para ver se Deus dá uma mexida em algumas gavetas da vida. O cara vai lá e fala assim: não, vamos lá num culto de cura e libertação. Ué, para quê? Sabe por que culto de cura e libertação se torna necessário e muitas vezes até funciona? Porque nós temos gavetas. Porque a gente tem umas gavetas que tem chave. E para abrir, precisa ficar fazendo muito barulho para a gente ir lá e tomar coragem de abrir. Mas é fato de que quando estamos em Cristo Jesus, e se na nossa vida não há reservas, nós não precisamos de mais nada. Se aquilo que Cristo fez por nós, meus irmãos, não bastar, já vou dar uma dica para você: nada vai bastar. Nenhum pregador especial, nenhuma mensagem extraordinariamente elaborada, nenhum culto especial, nada disso vai fazer diferença na sua vida. O que faz a diferença na nossa existência é quando nós nos tornamos participantes da carne de Cristo e do sangue de Cristo. Isso afeta então agora a nossa consciência, isso afeta o nosso coração e vai transformando toda a nossa existência. Aí, irmãos, você vai olhar para a sua própria vida e vai perceber que você foi livrado da morte. Você foi livrado da escravidão do pecado. Você foi livrado da escravidão da sua própria vontade. E agora foi chamado por Deus para viver com uma consciência voluntária e absolutamente tranquila de que servir a Deus, servir a sua vontade, é o maior presente que você poderia ter recebido. Então pensa um pouquinho, meu irmão. O que essa Páscoa afeta a nossa existência? O que a consciência da ressurreição de Cristo afeta a nossa existência? Se esse é só mais um dia para nós, então talvez a gente não tenha feito as contas corretamente ainda. Natal é muito bonito, né, irmãos? Jesus nasceu, e a gente nem sabe ao certo que dia que Jesus nasceu. A Páscoa também foi convencionada, viu? Porque como cada dia a Páscoa era comemorada num lugar, porque o bagulho era feito por cálculos astronômicos, e o problema é que a constelação varia do hemisfério norte para o hemisfério sul, por fim se convencionou. Mas, irmãos, dentro dessa convenção, dentro dessa consciência de que Cristo morreu por nós e Ele ressuscitou, ou seja, todas as suas promessas têm se cumprido, como então nós nos portamos diante disso? Como nós nos colocamos diante dele? Nós dizemos: Senhor,
sabendo que as suas palavras são verdadeiras, sabendo que as suas promessas não furam, que as suas promessas não ficam sem acontecer. Como agora eu me coloco diante do Senhor? O que o Senhor deseja de mim? E mais, viu, irmãos? Uma pergunta extremamente óbvia, mas que muita gente talvez não tenha feito. Senhor, qual é o chamado do Senhor para a minha vida? O que é que o Senhor deseja da minha vida? Porque eu vou falar uma coisa para vocês dura, viu, irmãos? É muito fácil a gente viver à sombra daquilo que Deus faz na vida de outras pessoas. É muito cômodo a gente encontrar um homem de Deus ou uma mulher de Deus e você ficar sempre à margem. Você não é a pessoa que tem intimidade com Deus, mas você é o amigo do que tem a intimidade. Isso, meus irmãos, é exatamente a mesma situação em que o povo estava lá no Antigo Testamento. Cristo veio para mudar essa realidade, para trazer a você essa possibilidade de que você mesmo adentre o templo, que você mesmo entre no lugar mais santo e a presença de Deus esteja em você. E aí você escolhe voluntariamente essa posição de comodidade, onde você diz assim, eu quero ficar só nisso. Eu não quero assumir a responsabilidade por ninguém. Eu não quero me tornar aquele agora que fala com Deus face a face. Sabe o que você está fazendo? Você está desprezando o sacrifício de Cristo. Você está desconsiderando o que Deus fez por você. E infelizmente, os amigos dos amigos de Deus não são amigos de Deus. Deus não tem netos. Deus não tem colegas. Ou nós estamos profundamente alinhados com aquilo que é a sua vontade, e nós estamos em um relacionamento profundo com o nosso Criador, ou então nós estamos vivendo uma vida marginalizada naquilo que Deus nos propôs. Aí a gente começa a abraçar o pacote religioso. A gente começa a vir ao culto, mas a gente não compreende qual é o culto que Deus deseja de nós. E tem gente que está indo já para o outro extremo. Até o texto aqui fala que já se tornou costume de alguns o considerar que o congregar já não é importante. Por quê? Porque as pessoas, quando pensam em congregar, sabe o que elas pensam? Em agenda, em prédio, em banda tocando, em alguém pregando para elas. Mas elas se abstêm do verdadeiro conhecimento que traz para nós a consciência de que culto é sobre como nós nos movemos na direção uns dos outros, para que Deus seja glorificado naquilo que a gente estiver fazendo. A gente chega mais cedo não para ser abençoado, a gente chega mais cedo assumindo uma postura de querer ser usado por Deus para poder ser bênção para alguém. Nós nos esforçamos em nos direcionarmos na direção uns dos outros exatamente para isso, para que Deus nos use, para que Deus abençoe o outro através da minha própria existência. Então, irmãos, como é a natureza do nosso compromisso? Nós somos daqueles que vão verdadeiramente comer da carne de Cristo e beber do seu sangue e dizer assim, não apenas a vida de Cristo, mas também a sua morte agora está em mim? Ou eu vou ser aquele que vai chegar diante dessa mesa da Páscoa do Senhor e vai dizer assim, eu estou de dieta, eu sou vegetariano. Se tinha algum vegetariano ali, dançou, né? É óbvio, né, irmãos, que eles comeram pão. Mas o significado desse pão, ele vai muito além. E cada um de nós agora é chamado por Deus para assumir o mesmo compromisso. Que a gente não viva, meus irmãos, de maneira medíocre. Que você todos os dias da sua vida, se isso ainda não é claro, possa nas suas orações fazer a seguinte pergunta: Senhor, o que o Senhor deseja de mim? Qual é a sua vocação para a minha vida? Se você não entender isso, você sempre vai viver de maneira infantilizada. E vou falar uma coisa para você, dá para você se aproximar do homem ou da mulher de Deus e de fato viver à sombra da fé dele. Dá. Talvez a caminhada da maioria de nós começou desse jeito. A minha fé começou a se desenvolver desse jeito. Sobre como um dia eu encontrei um homem de Deus que eu não entendia. Eu falava assim, esse cara tem alguma coisa especial. Ele tem uma relação com Deus que eu juro que eu gostaria de ter.
E aí sabe qual foi a minha primeira aliança com Deus? Eu falei assim: Senhor, eu não sei o que tem na vida desse cara, mas eu vou colar nele. E onde ele for eu vou junto, porque eu quero descobrir. E isso não durou muitos dias. Porque Deus, olhando para nós e vendo um genuíno interesse de que nós agora, através da vida uns dos outros, possamos conhecer Deus, Deus vem e se revela para nós. E dali você vai poder falar a frase que Jó fala no final do livro dele, que ele diz assim: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Infelizmente, meus irmãos, tem muita gente que vai vivendo essa vida marginalizada na sua experiência de fé e fica na sombra da espiritualidade, na sombra do culto, na sombra do pregador, e não consegue assumir essa vocação. Para encerrar, irmãos, não existe vocação superior e vocação inferior. Todos os chamados de Deus para nós, eles são santos. E Deus vai chamar a gente para o trabalho, para o ensino, Deus vai chamar a gente para o cuidado melhor da família, Deus vai chamar a gente para a pregação do Evangelho, Deus vai chamar a gente para cuidar da limpeza, Deus vai chamar a gente, de repente, para ser um bom amigo e para fazer o que for necessário para que o outro possa viver intensamente um relacionamento com Deus. Todas as vocações são de Deus, mas não dá para a gente assumir vocações com base naquilo que nós gostamos de fazer. Porque aquilo que eu gosto de fazer, às vezes concorre com aquilo que Deus deseja que eu faça. Olha o que eu estou falando, hein? O que nós gostamos de fazer, às vezes concorre com aquilo que Deus deseja que eu faça. Porque se você quer ter um relacionamento com Deus, baseado apenas naquilo que te dá prazer, apenas naquilo que é confortável, você não está comendo do corpo de Cristo. Você não está experimentando das dores que ele experimentou na carne dele. Ou você acha que Jesus precisava morrer? Para nós ele precisava, mas para ele mesmo não havia essa necessidade. Deus não tinha em si vazio algum que precisasse ser preenchido, que o obrigasse então a seguir o caminho da via cruz. Ele fez isso por causa do vazio que havia na nossa existência. Agora nós temos que olhar para a nossa vida e pensar a mesma coisa. Como nós nos portamos diante daquilo que nos foi proposto, da vocação desagradável. Eu olho para isso e digo assim: Senhor, a minha vontade é que o Senhor passe esse serviço para frente. Mas seja feita a sua vontade, como Cristo fez, ou nós estamos apenas escolhendo aquilo que nos é conveniente? Então, uma boa dica, irmãos, para que a Páscoa do Senhor, para que o comer da carne e o beber do sangue se torne uma realidade na nossa existência, começa a se exercitar em ir além daquilo que é o confortável e daquilo que é a sua conveniência. E tenha certeza que Deus vai falar com você. Deus vai trazer a você revelação a respeito da sua vontade. E vou dizer um negócio para vocês, viu? Quanto mais a gente vai se ferrando às vezes por Deus, né, fazendo coisas que a gente nunca, de maneira racional, procuraria para si mesmo como caminho, e sendo isso a vontade de Deus, mais alegria, mais plenitude, mais confiança a respeito daquilo que é o desejo do Senhor vai alcançando a nossa existência. A nossa vida passa a ser ressignificada, e a gente consegue agora viver de uma maneira que não apenas agrada a Deus, mas de uma maneira que, por mais que seja difícil, se torna extremamente prazerosa por conta da consciência, por conta da convicção, por conta das certezas que o Espírito Santo trabalha na nossa vida. É por isso que Paulo, quando escreve mais da metade ali das suas cartas, já estando em cadeias, ele não tem crise de vocação, ele não tem crise de existência, muito pelo contrário. Ele entende que é para isso que o Senhor o chamou, e ele se alegra nisso, e ele diz: Senhor, eu estou pronto. Se necessário, eu vou para a morte. Se o Senhor me livrar, eu continuo o meu ministério. Mas eu não tenho dúvidas do porquê o Senhor me chamou. E dentro desse chamado, eu pretendo trabalhar em toda a minha vida. Pergunte para Deus, irmãos. Pergunte nas suas orações: Senhor, qual é o seu chamado para a minha vida? Pergunte. Porque viver sem essa resposta é viver apenas uma experiência superficial de religiosidade.
uma experiência superficial de um relacionamento com Deus que poderia ser esse que a gente leu aqui no capítulo 10, de adentrar o Santo dos Santos e de poder contemplar a face do Senhor, como homem ou mulher nenhum poderiam ter feito no Antigo Testamento. Cristo nos deu essa possibilidade. Não a desperdice. Compreenda o significado da Páscoa do Senhor, sobre como o Cordeiro deu de si mesmo e de como agora o Cordeiro ressuscitou para que nós possamos, morrendo com Ele, também termos uma nova vida. Amém, irmãos? Vamos orar. Vamos nos colocar diante do Senhor. Senhor nosso Deus, nós nos colocando mais uma vez na sua presença, clamamos para que a Páscoa do Senhor se torne uma realidade em nós. Tanto o morrer do teu Filho Jesus, quanto o ressuscitar do teu Filho Jesus se torne uma realidade em nós. Que sejamos participantes da carne e do sangue do teu Filho, e que esta nova vida que nos foi proposta se torne uma realidade na nossa existência, Senhor. Senhor, se há dúvidas a respeito do chamado da vida de cada um de nós, que o seu Espírito nesses dias esteja trabalhando isso na nossa existência. Que possamos ser movidos de uma profunda convicção a partir daquilo que é a sua vontade para nós, Pai. Que não estejamos vivendo apenas uma espiritualidade superficial, que não estejamos apenas vivendo à sombra de um relacionamento com o Senhor de outras pessoas, mas que o Senhor fale com cada um de nós. Que o seu corpo, o corpo do teu Filho, possa ser um com o nosso próprio corpo. E que, se necessário, as dores do Senhor se tornem verdadeiramente as nossas dores. Da mesma maneira que o sangue do teu Filho Jesus, Pai, esse sangue possa ser aquele que está nas nossas veias. Não o sangue da genética, não o sangue desta carne, mas o sangue que verdadeiramente traz vida. Aquele que não teme ser derramado em favor do outro, para que seja manifesto a justiça do Senhor e a misericórdia do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor use a nossa vida, que o Senhor continue a perdoar os nossos pecados, e mais do que isso, que esta ressurreição de Cristo possa se tornar uma realidade em nós, para que o mundo venha conhecer o teu Filho, como nós temos tido o privilégio de conhecer. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém.